grande oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, a oportunidade de nos encontrarmos com amigos, fazermos novos amigos e também, Senhor, a oportunidade de aprendermos. Todas as vezes que falamos do teu ensinamento, do teu evangelho, temos a chance de transformarmos as nossas emoções, os nossos pensamentos e a nossa vida. Assim sendo, sempre o sentimento que predomina é o de gratidão pela oportunidade. Hoje, gratidão também por receber o nosso amigo de Franca, Felipe Salomão, pedindo todo o amparo e a proteção a ele e a sua família. Assim sendo, nós iniciamos a atividade doutrinária desta noite. Que assim seja muitas vezes, Senhor. Bom, amigos e amigas que estão na sala, nós temos a grata satisfação, né, de receber mais um amigo, que é o Felipe Salomão. Ele é um trabalhador do movimento espírita. Felipe, não é que você é tão mais velho, mas antes no movimento espírita eu lembro de você trabalhando já, trabalhando pela divulgação da doutrina, né? Se você tem aqui em Bebedouro muitos amigos, né, da sua geração, pessoas que cresceram com você no movimento, e eu conheci você através dessas pessoas. Nós de Bebedouro temos o prazer de tê-lo como amigo. E o Felipe tem um trabalho de divulgação além das palestras, né, mas um trabalho muito importante que eu já pedi para ele falar um pouco, que é o Idefran, lá de Franca. E hoje ele vai falar para a gente de um tema que a gente está curioso para saber. Não se esqueça do principal. Vamos ver qual é o principal aí que ele tem. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa palestra. Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração na noite de hoje. É sempre uma alegria retornar a qualquer atividade desenvolvida aí pelos companheiros de Bebedouro, cidade cujo movimento espírita nós sempre admiramos pela pujança, pela dedicação, pelo esforço. Realmente agradecer ao Edmir por nos oferecer essa oportunidade de reencontrar com tantos amigos e estar junto com tantas pessoas que sempre estiveram guardadas no nosso coração. Como o Edmir falou, eu estou ligado ao Idefran. É uma sigla que quer dizer Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E a finalidade principal do Idefran, que é uma instituição criada por diversas outras instituições, como dizíamos, a atividade principal é divulgar a doutrina espírita, dentro de todas as possibilidades que existem. Então, o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, tem como atividade a biblioteca pública, que atende à leitura de pessoas da própria cidade, sem cobrar absolutamente nada. Temos a videoteca, porque através dela nós gravamos todas as palestras que são realizadas em Franca e depois disponibilizamos também para as pessoas retirar absolutamente gratuitos todos os títulos. Temos ainda o jornal A Nova Era, que é uma propriedade da Fundação Espírita Allan Kardec, que foi criada pelo pioneiro do espiritismo em Franca, Sr. José Marcos Garcia, e que ela é dona do jornal, mas quem edita o jornal atualmente é o Idefran. As custas, as despesas, o trabalho é do Idefran. Além disso, temos o Clube do Livro Espírita, que foi fundado em 1973 e que está na ativa até hoje, colocando ao alcance das pessoas, pelo preço mais módico possível, o livro espírita. E o nosso clube tem algumas características muito interessantes, nós entendemos assim. Primeiro, que nós não entregamos um livro só, obrigatoriamente aquele livro para a pessoa. Se naquele mês a pessoa deseja retirar, por exemplo, uma obra de Allan Kardec,
obra básica, ela pode optar por retirar, ao invés de tirar o livro do mês. E depois nós oferecemos 4 opções. Um livro doutrinário, um romance, aliás, começando pelo romance, um livro doutrinário, um livro de autoajuda ou de mensagem e, finalmente, um livro infantil. Quer dizer, o associado pode optar nessas 4 circunstâncias, além da obra básica, o que torna o nosso clube muito interessante. Então, o Idefran vem fazendo o seu trabalho, procurando divulgar a doutrina espírita, trazendo oradores, promovendo cursos, fazendo a Semana do Livro Espírita de Franca, ajudando a realização do mês de Kardec, que é feita pela USE atualmente, enfim, apoiando todas as atividades doutrinárias que são realizadas aqui em Franca. Porque toda divulgação doutrinária interessa ao Idefran, que, como nós dissemos lá no começo, é uma instituição formada por outras instituições que transferiram, que delegaram a atividade de divulgação doutrinária para o Idefran. Sem mais delongas, vamos passar ao estudo ao qual nós nos propusemos na noite de hoje. Como está constando do cartaz, o nosso tema é Não esqueça do principal. Este tema nos foi sugerido, inspirado, melhor dizendo, por uma história que nós lemos numa revista espírita que falava sobre a vida de Samira e Rashid. Pelos próprios nomes que vocês estão ouvindo, eles são meus patrícios, estão na Síria. E a Samira e o Rashid viviam numa pequena cidade onde Rashid praticava a agricultura, produzindo legumes, verduras, frutas, com as quais ele vendia, melhor dizendo, ele vendia na feira livre e mantinha a sua família. Mas eles não tinham filhos. E Samira vivia muito preocupada com isso, porque, afinal de contas, no Oriente, significa a garantia do fim de vida. Aquilo que quem vai cuidar é o filho primogênito. Então, Samira vivia pedindo a Alá que desse a ela um filho, a ela e Rashid. Foi quando ela se viu grávida, e foi uma emoção muito grande quando o menino nasceu. E ela dizia para todos: este é o motivo principal da minha vida. Quando a criança atingiu uma certa idade, alguns meses, abateu-se sobre a região uma seca muito grande. Não chovia há muito tempo. E o Rashid ficou impedido de produzir os seus legumes, as suas verduras, as frutas, e, logicamente, o dinheiro rareou. Então, de novo, Samira começou a pedir a Alá: Alá, tem piedade de nós, mande chuva, Alá, tenha piedade de nós, nós estamos passando fome, a miséria está assolando a região. E um dia ela caminhava numa estrada, quando de repente, inesperadamente, aparece o anjo e diz para ela: Samira, novamente Alá ouviu as suas preces. E eu vou mostrar para você uma gruta, uma caverna, onde está guardado um grande tesouro. Você poderá entrar ali e retirar aquilo que for necessário para a sua manutenção, para atravessarem essa crise. Conduziu Samira por um bosque, e quando chegaram diante de uma gruta, ele disse para ela: a porta vai se abrir e você tem 15 minutos para recolher toda a fortuna que você desejar. Mas não se esqueça, quando faltarem 2 minutos para o final, tocar a campainha e você saia correndo, porque a porta vai se fechar para sempre. Samira entrou carregando o filho e depositou a criança numa mesinha que havia por ali e ficou deslumbrada com a fortuna que ela encontrou. Joias, moedas de ouro, pedras preciosas, braceletes, colares, ouro em quantidade. Então ela foi recolhendo tudo que ela podia e se distraiu. Perdeu o tempo. Quando ouviu tocar a campainha, ela saiu correndo para que a porta não se fechasse e ela ficasse presa dentro da gruta. Só lá fora ela que
se apercebeu de que havia esquecido o principal dentro da caverna. O principal, que era o seu filho. É lógico que nós podemos fazer inúmeras ilações a respeito da história, que podemos se prefigurar, por exemplo, a viagem íntima que todos podemos fazer e devemos fazer para o tesouro que é a referência de Jesus quando nos diz: se vos disserem que o reino dos céus está ali, além, acolá, não creais, o reino dos céus está dentro de vós. Então nós ficamos perguntando para nós mesmos, o que é o principal da nossa vida atual? Quem não cogitou de pensar assim, o que é que eu estou fazendo agora na Terra? O que é o meu principal aqui na Terra atualmente? É verdade que nós vivemos, como nos informa a doutrina espírita, na segunda categoria de mundos, conforme está especificado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa do Pai. A primeira é dos mundos primitivos e a segunda é dos mundos de expiação e provas. Então, nós estamos reencarnados agora na Terra, vivendo num mundo de expiação e provas. Isso quer dizer o quê? Que vimos aqui para a Terra, nas reencarnações, para expiar o nosso passado, no qual nós nos comprometemos perante a nossa própria consciência, porque não é obra nada, é a nossa própria consciência, onde está escrita a lei de Deus, que nos mostra onde erramos e o que devemos fazer para nós nos acertarmos perante nós próprios. E então, estando diante dessa consciência, nós nos esforçamos para expiar os erros que nós cometemos. E também para sermos provados, para saber se podemos ser promovidos para melhores aprendizados. Então, ninguém espere reencarnar na Terra e encontrar aqui uma vida plenamente de felicidade completa. Ninguém pense que veio aqui para a Terra em estação de veraneio. As dificuldades surgirão no nosso caminho, porque são elas que nos despertam para a grande jornada que devemos realizar. E qual é esta grande jornada? É a jornada da nossa autoiluminação. Nós não podemos perder de vista este principal objetivo da nossa vida na Terra. Aqui estamos para produzirmos, para realizarmos a nossa autoiluminação. Esta é a finalidade da nossa vida na Terra. Este é o principal da nossa existência. Podemos fazer o que quisermos aqui na Terra, mas se nós esquecermos a autoiluminação, perdemos o tempo. Para isso nós viemos. E há vários meios que a divina providência coloca ao nosso alcance para nós podermos ir realizando esta autoiluminação, burilando o nosso eu em função de uma vida mais feliz, em função de um mundo mais evoluído. 1919, Allan Kardec formulou aos espíritos uma questão a que Santo Agostinho, que era um dos principais mentores de Allan Kardec, se dedicou a responder. E ele disse que o caminho para nós realizarmos a nossa jornada com felicidade aqui na Terra e alcançarmos o nosso objetivo da autoiluminação já havia sido dito por um dos sábios da antiguidade, que era o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, é esta viagem interior que nós temos que fazer, buscando o autoconhecimento, a fim de nós produzirmos o autoburilamento. E ele ainda complementa Santo Agostinho. Toda noite eu fazia assim. Eu fazia um relatório do que eu havia realizado. Eu houvesse prejudicado aquilo que eu havia errado, eu procurava acertar. E o que eu tinha acertado, eu procurava reforçar. Então, os Espíritos dizem para nós que nós temos de fazer esse autoburilamento através do autoconhecimento. Conhecer as nossas fraquezas, olharmos-nos no espelho e termos a coragem de dizer para nós o que é que nós somos, sem fingimento, sem esconderijos, revelando a nossa alma para nós mesmos. Porque é mais fácil, como dizia o Newton Boechat,
o homem ir à lua do que viajar para o seu próprio íntimo. Porque nós vamos camuflando, nós vamos escondendo, nós vamos fazendo todo o possível para não aceitarmos a nossa realidade espiritual. Então surge o primeiro degrau da dificuldade, que é o que nós chamaremos de desculpismo. Nós somos mestres em desculpar a nós mesmos. Tudo para nós tem uma justificativa quando somos nós os autores da falha. Quem não diz de vez em quando assim, bem, eu não queria fazer, mas fui levado pelas circunstâncias. Eu fui obrigado a agir assim. Ou então, as pessoas me forçaram a agir desta maneira. E nós contrariamos a nós mesmos, jogando nas costas dos outros aquilo que é responsabilidade nossa. É o nosso desculpismo, que muito nos prejudica. Por exemplo, nós, os espíritas, ainda temos um outro agravante. Porque além de jogar nas costas dos outros a responsabilidade dos nossos atos, muitas vezes dizendo, mas se fosse outro no meu lugar, teria feito pior. Como se um erro justificasse o outro erro. Então, ao invés de nós procurarmos combater em nós os nossos defeitos, nós, os espíritas, ainda temos um agravante, porque nós dizemos de nós para nós mesmos, eu não queria agir dessa maneira, mas foi o obsessor que me fez agir assim. E obsessor nenhum faz nós agirmos de uma maneira equivocada se nós mesmos não quisermos agir assim. Nós somos senhores da nossa vontade. E só damos sintonias a ele, aos espíritos perturbadores, porque nós queremos essa sintonia. Porque, de certa forma, nós nos agradamos dessa sintonia. E aí, sim, aí eles potencializam a ação deles com relação aos atos negativos e nos estimulam, nos forçam a praticar aquilo que muitas vezes nós não queríamos praticar. Tá feita? Alguém perguntou para o Chico Xavier, ô Chico, o que é a tentação? E naquela sua mineirice sábia, ele disse assim, meu filho, tentação é uma coisa que a gente corre dela, torcendo para ela nos alcançar. É assim mesmo. Nós fingimos que não queremos, mas na verdade nós queremos. E é por isso que Jesus, lá no Pai Nosso, fala em livrai-nos de todo o mal, afastai-nos das tentações do mal. Porque a tentação não está fora de nós. O mal não está fora de nós, está dentro de nós. Então não adianta a gente ficar procurando desculpa para aquelas atitudes negativas que nós cometemos e que são originárias do nosso atraso espiritual. Nós ainda trazemos na nossa intimidade espiritual o automatismo para o mal. O que quer dizer isso? Sempre reagimos pagando o mal com o mal. Nós ainda não aprendemos, ainda não estamos no estágio evolutivo de pagar o mal com o bem, que é como Jesus nos convida. Quando lá no Evangelho ele diz assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos ofendem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha que programa que Jesus propõe para nós. É difícil amar os nossos amigos e ele pede que nós amemos os nossos inimigos. Isso é autoesclarecimento, isso é autoburilamento, isso é passarmos além das nossas limitações. Porque amar os que nos amam é até um dever, é até uma obrigação. E é por isso que no Evangelho Jesus diz, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos publicanos, que mérito se reconhecerá em vós? Qual é o mérito que tens em igualar aos fariseus e aos publicanos? Quer dizer, a nossa justiça tem que transcender a justiça que é tida como válida no mundo. E nós só transcendemos exatamente quando pagamos o mal com o bem. Isso é fácil de falar, eu sei, e muito difícil de fazer. Mas é o nosso caminho, isso é o autoburilamento, pela qual nós vamos vencendo as nossas limitações até o ponto de implantarmos na nossa intimidade espiritual a facilidade para o bem, o automatismo para o bem. Criarmos para nós aquele momento em que se nos derem um tapa, nós respondemos oferecendo a outra face. Tudo isso é muito bonito, isso
Espírito nos ensina, mas se nós não praticarmos, não cai do céu. É o esforço próprio nosso para nós atingirmos esse estágio de automatismo para o bem. E ele só virá quando nós começarmos a combater em nós o nosso desculpismo. Se nós não nos protegermos dentro do nosso desculpismo, a segunda etapa que nós vamos aplicar na nossa conduta, além da nossa desculpa, é o vitimismo. Como nós gostamos de ser vítimas das coisas. Ah, tudo de ruim acontece comigo. Tudo de azar. Minha vida é só azar. Não tem nada de acerto, de bem, de sorte. Uma das coisas que a doutrina esclareceu e que eliminou do nosso entendimento foram exatamente as palavras azar e sorte. Para nós, os espíritas, não há azar e sorte, há merecimento. Tudo o que nos acontece não é um fortuito acaso. Tudo o que nos acontece é colheita. Não disse o mestre? A cada um segundo as vossas obras? Ora, então não tem azar e não tem sorte, tem colheita. Nós temos uma amiga que constantemente ela diz assim: eu não dou sorte na vida. Tudo quanto é namorado que eu arrumo é um traste. Bem, qual é o traste que você está sendo durante a vida? Se você não plantou nesta encarnação, vai lá no Evangelho. Causas anteriores das aflições. Está lá explicado para nós que se não é causa da nossa própria desídia, da nossa própria imperfeição atual, a causa está numa outra encarnação. Então é hora de começar a plantar positivamente para que mudemos o suposto azar em merecimento, para que possamos colher os frutos da nossa semeadura, frutos bons, frutos agradáveis, porque Deus é nosso Pai. E um Pai de amor, que não quer a nossa infelicidade, Ele quer a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Se Deus é amor, como diz João, por que Ele quereria o nosso sofrimento? Sofrimento é opção nossa, é escolha nossa. Nós que desviamos das leis de Deus, e aí surge a infelicidade, e aí criamos para nós tropeços que nós mesmos vamos implantando dentro da nossa personalidade. E tirar. Porque seria muito fácil, muito cômodo que Deus tirasse para nós. Mas quando é que nós iríamos aprender? Quando é que nós iríamos evoluir por mérito próprio? Nunca. Porque toda vez que surgisse o problema, nós íamos querer que alguém tirasse o sofrimento da nossa caminhada. É claro que nós podemos orar, podemos pedir proteção, podemos pedir ajuda, e ela vem mesmo. Deus envia a sua misericórdia, porque Deus age através da misericórdia. Mas é preciso nós fazermos a nossa parte. É preciso nós nos capacitarmos para merecer a misericórdia divina, que vai nos dar outra chance, porque a maior prova da misericórdia divina é a nova chance que Ele nos dá. Por isso que a gente pode dizer que a reencarnação é a misericórdia divina na nossa existência, nas nossas existências. Por quê? Porque é a misericórdia divina que nos dá a chance de nós nos refazermos, de nós começarmos a acertar, por esforço próprio, aquilo que nós desacertamos. Então, a misericórdia não é uma graça que cai do céu, é uma conquista que o Espírito vai fazendo à medida que se esforça, à medida que ele vai avançando em busca daquilo que é o seu principal, que é o seu autoaprimoramento. Quando, na cruz, Jesus está entre dois ladrões, o da esquerda chamado Gestas, pela história, né? Não é um fato comprovado, mas é a tradição, e o da direita, Dimas, assim que ele está vendo que Jesus vai expirar, vai entregar o seu espírito, Dimas diz para Jesus o quê? Senhor, não te esqueças de mim nos dias da tua glória. O que é que o Dimas está falando? Ele percebeu que Jesus era o Salvador,
que Jesus era capaz de resolver todos os problemas. Mas ele quer ganhar o paraíso sem esforço próprio. Ele quer ser paraíso sem fazer a sua parte. E a resposta que Jesus dá é a resposta de que um dia ele vai estar no paraíso. Aliás, Emmanuel, numa página belíssima no livro Fonte Viva, ele diz lá que quem conhece Jesus, quem conhece o Evangelho, já está no paraíso. Vai ter que passar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelos problemas, mas já está no paraíso, porque o caminho já está, é só caminhar. Mas tem muita gente que gosta de ser vítima. Quanta gente a gente encontra por aí, nas caminhadas, que gosta de contar das suas doenças, dos seus problemas. Na verdade, a doença até é um esconderijo para justificar os seus males. Eu tenho um conhecido que ele tem mania de doença e de remédio. Ele é o hipocondríaco, né? Vive tomando remédio. Se você falar para ele que alguma coisa cura, ele vai atrás e vai tomar, porque ele vive procurando curar numa doença que é a imperfeição do espírito dele, mas ele quer curar, melhor dizendo, com as coisas exteriores, e as coisas exteriores não curam os males do espírito. Então, ele sofre de azia. E se ele encontra alguém que também sofre de azia, fala para ele, poxa, eu estou sofrendo de azia. É porque você não viu a minha azia. A sua sangra, porque a minha sangra. Quer dizer, sempre a dele é pior. Dor de cabeça? Você não viu a minha dor de cabeça. Eu fico prostrado dias na cama. Quer dizer, ele gosta de ser vítima. Ele gosta de ser mais sofredor do que os outros. Como se o simples fato do sofrimento desse a ele condição de céu. E não dá. Por isso que é lá no Evangelho, no capítulo 5º, está bem claro, bem e mal sofrer. Muita gente sofre, mas sofre mal. Não tira proveito do sofrimento. Então vai ter que repetir a lição. É preciso saber sofrer bem. E sofrer bem é o quê? É a resignação, é a aceitação, é a compreensão de que aquilo que está passando na nossa vida é coisa e que eu posso melhorar. Porque todo o bem que nós fizermos compensa o mal que nós já tivemos, porventura, praticado. Então não adianta querer ser vítima. É preciso a gente querer ser agente da nossa transformação espiritual. Quando nós não nos apegamos ao desculpismo ou ao vitimismo, aí nós vamos para uma situação muito curiosa, que é a do comodismo. Quantos de nós dizemos assim, deixa ficar como está para ver como é que fica. Então nós começamos, não queremos dar o passo. Hoje não se fala mais em comodismo, fala-se em zona de conforto. Como é difícil sair da chamada zona de conforto. Porque é uma luta que nós temos que travar conosco mesmo, com nós mesmos. É um esforço pessoal que nós temos que agregar na nossa jornada para vencermos as barreiras que se antepõem ao nosso caminhar. Então, nós não queremos dar esse passo. Eu já estou aposentado, deixa ficar assim. Para que fazer um curso? Para que esforçar para aprender um outro idioma? Para que ir ajudar os outros se ninguém me ajuda? Ir fazer agora um conhecimento que eu ainda não tenho, procurar um conhecimento que eu não tenho. Não, é muito complicado, é muito difícil. E aí, é crucial porque nós entramos numa fase que os espíritas cometem muito engano por isso. Se não, deixa para a próxima encarnação, que na próxima eu vou me dedicar. Ou então dizemos assim, quando eu estiver no plano espiritual, eu vou aprender isso aí. Como é que você vai estar no plano espiritual? Você tem certeza absoluta que vai para o nosso lar? Ou para uma colônia espiritual de mesmo nível? Você tem certeza que as chances estarão à sua disposição no plano espiritual? Muito provavelmente, nós ainda temos que ralar muito, na expressão popular, para chegarmos onde nós pensamos que estamos. Por outro lado, deixar para outra encarnação é uma situação duvidosa, porque como é que nós reencarnamos
Ou reencarnaremos? No mesmo lar? Com os mesmos familiares? Nos mesmos lugares? Em geral, é assim que acontece. Mas teremos mérito para poder reencarnar, por exemplo, em Bebedouro, com o movimento espírita nos esclarecer? Não que as outras religiões não esclareçam, elas também esclarecem, mas esse privilégio de reencarnar no Brasil, diante de tantas dificuldades que o nosso país está atravessando, muita gente lastima ter nascido no Brasil. Mas nós podemos afirmar com toda segurança que nascer no Brasil é um privilégio, porque não é só porque o nosso país é abençoado com tantos recursos naturais, climáticos, mas é sobretudo por esse povo com tendência à fraternidade. Os árabes e judeus vivem brigando lá no Oriente Médio. No entanto, ali na rua 25 de março, eles comem quibe juntos. É a influência do nosso país. A guerra ficou para lá, aqui eles são amigos. Porque é a presença do Cristo que tem o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu sei que eu estou falando um absurdo, que muita gente já está pensando assim, mas como com essa dificuldade toda, com esses políticos, com essa corrupção? Mas se não for isso, gente, onde é que nós estaríamos? Não é hora do Brasil ainda ser uma potência mundial, porque se nós formos potência mundial, nós vamos invadir outros países. E é através do sofrimento que nós merecemos tantos missionários aqui na Terra. Uma irmã Dulce, por exemplo. Ou então Eurípides Barçanufo. Ou então Chico Xavier. Porque não são os doentes que precisam de remédio? E o Cristo mandou esses espíritos porque nós somos profundamente doentes da alma. E o Brasil é uma escola bendita, na qual nós estamos aprendendo as leis da fraternidade, as leis do verdadeiro, do desprendimento. E o estágio das dificuldades é necessário para que nós saibamos respeitar, considerar tudo o que Deus tem nos oferecido aqui neste país. Então, nós devemos considerar que a próxima encarnação nem sempre será uma encarnação de tantas benesses como tem sido essa, de tantos favores, de tanta misericórdia como a que nós estamos vivenciando. Então, por que deixar para a próxima encarnação? É um raciocínio inevitável. Muita gente pensa, e eu tenho uma amiga que sempre diz isso, eu quero pagar tudo nessa porque na próxima eu quero voltar com a ficha limpa. Será? Será que nós estamos pagando tudo mesmo? Será que nós estamos nos limpando definitivamente das nossas dívidas? O que contam as entidades espirituais? Nem tudo nos foi dado para resgatarmos de uma vez. Que no geral nós estamos resgatando, melhor dizendo, apenas uma pequena parte do nosso débito espiritual. Ora, se estamos resgatando apenas uma pequena parte, e o que ficou para trás? Pode vir na próxima. Será que a gente não tem um compromisso para na próxima encarnação resgatar, por exemplo, uma cegueira? Ou resgatar um problema físico que nos impeça de termos tantas oportunidades como estamos tendo agora? Então, como espíritas conscientes, a hora de começar o refazimento espiritual, a autoiluminação, que é o principal objetivo para o que viemos na Terra, e o demais é caminho, o demais é o jeito de nós fazermos, porque está escrito na bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mas a caridade não é fim, ela é meio da autoiluminação. Por isso que está lá escrito, fora da caridade não há salvação. Nós temos que exercitar a caridade com o objetivo da nossa autoiluminação, de transformarmos o nosso sentimento para o bem, para o positivo, para o real. Então, gente, essa história de deixar para a próxima é um risco. Pode não dar certo. As chances são muito grandes de não dar certo. Não que sejamos voz do pessimismo, não é isso. É que olhando a nossa situação espiritual, nós temos que aproveitar agora e começar o nosso curso de aperfeiçoamento espiritual. Sem o quê, nós não vamos a lugar nenhum.
Estão lembrados daquela história que André Luiz relata do espírito de Gotuso, que ele ia receber a visita da mãe dele, que viria de um plano superior, e ela, para poder se apresentar, ele tinha que se materializar, porque senão ela ficava invisível para ele, tal o estágio de avanço espiritual que ela estava. E ela vem e diz para o Gotuso, quando ele aparece: eu estou muito feliz com as suas obras, com o esforço que você faz aí nas furnas, para ajudar as pessoas necessitadas. É isto mesmo, meu filho. É trabalhar em favor do próximo. Só que, Gotuso, não se esqueça da autoiluminação. Sabe aquele caso que você tem com o seu primo e que você não perdoou ainda? Aquilo impede você de subir para as flores. Então, esta análise que propõe Santo Agostinho, ela é fundamental. Para quê? Para nós relembrarmos a nós mesmos onde é que está a nossa falha. Quem nós não perdoamos, quem ainda nós não toleramos, com quem nós não temos paciência, porque se nós não acabarmos com estas arestas da personalidade, ainda defeituosa que nós somos, podemos fazer muita caridade, sim, é bom que faça. Podemos ajudar na sopa, quanto é bom ajudar na sopa. Não pense que eu estou desestimulando. Não, pelo contrário, é lá mesmo. Quando vendo aquelas pessoas com sofreguidão, tomando um prato de sopa que muitas vezes vai alimentá-la por dias, porque elas não terão outra chance. Isto é meio. O fim é nós acabarmos com o negror, com a sombra, com a dificuldade que ainda mora dentro da nossa realidade. É por isso que o poeta Omar Al-Khayyam, num verso muito bonito, ele diz assim: minha alma, quando sobe ao céu em busca de um bem sempre eterno, traz sempre um pouco do céu e um pouco do inferno. É isso mesmo. Nós somos ainda sombra e luz. Nós somos ainda dificuldade, problema, e temos alguns méritos porque já realizamos alguma coisa. Mas não vamos perder essa encarnação. É hora de nós compreendermos que o principal objetivo da nossa existência atual, o que é principal, é nós melhorarmos a nós mesmos. O mundo atual vive tentando nos desviar deste objetivo. É tanta informação, é tanta coisa que vai nos distraindo, a tal ponto que nós nos esquecemos do objetivo principal da nossa existência, que é a autoiluminação. Então, nós transformamos a nossa vida quase que uma passagem assim. Muita gente encarna e desencarna sem saber que passou pela Terra. Então, nós chegamos na segunda já pensando na sexta. Por quê? Na sexta, nós vamos fazer o churrasco e tomar a cerveja. Mas o nosso objetivo é esse aqui na Terra? O churrasco e a cerveja apenas na sexta-feira? E tem gente que já chega na televisão, não chama quinta-feira de quinta-feira, chama de pré-sexta. Tão afadigados, tão desejosos estão de que chegue a sexta-feira. Para quê? Para fazer uma atitude cultural? Para procurar uma atividade benemerente? Para fazer um estudo sério em favor da sua melhoria mental? Não, é para só o churrasco e a cerveja. Não tenho nada contra quem gosta disso, que continue. Esse não pode ser o objetivo principal das nossas vidas. O objetivo principal das nossas vidas é o autoaprimoramento. E nós vamos nos esquecer disso? Se esquecermos, perdemos tempo. O que temos feito pela cultura? Qual é a última peça de teatro que nós assistimos? Qual foi a última ópera que nós ouvimos? Não tem uma enxurrada de música aí, que é sinfonia do que música. E nós não fazemos nada. Qual foi o último livro que você leu? Você estudou o quê em relação à doutrina espírita? Foi lá ouvir uma palestra? Foi lá participar de um estudo? É bom, só que não é só isso. Doutrina espírita a gente não ouve, não aprende por ouvido, nem por osmose. A gente aprende gastando a nossa hora, o nosso tempo, esforço pessoal do aprendizado, porque é através do entendimento da doutrina que nós nos convencemos de que precisamos melhorar. E, sinceramente, nos empenhamos em acabar com os nossos próprios defeitos. A grande receita
para nós realizarmos todo esse processo a que nós nos estamos referindo é, evidentemente, o Evangelho. E até mesmo alguns espíritas, muitos intelectuais, queiram tirar o Evangelho da doutrina espírita. E eu penso, e eu estou dando o meu depoimento, que doutrina espírita sem Evangelho é perda de tempo. Esta é a minha opinião. Eu vou saber que tem reencarnação, eu vou saber que tem comunicabilidade dos espíritos, eu vou saber que tem a pluralidade dos mundos habitados, eu vou saber que Deus é nosso, mas não vou saber o caminho de chegar até lá. Não adianta querer dissociar o espiritismo do Cristo. Não é à toa que o capítulo 6 do Evangelho é o Consolador prometido. Porque Jesus fala, segundo o Evangelho de João, que se nós o amássemos, ele ia rogar ao Pai para mandar outro Consolador. Quer dizer, ele é um Consolador, e vai mandar outro, que é a doutrina espírita. Por isso que esse aspecto de religiosidade, não estou falando de religião, estou falando de religiosidade, não pode ser afastado da doutrina espírita. É com o Evangelho que a doutrina espírita alcança as pessoas mais simples, mais necessitadas, aquelas que estão sofrendo. Porque o que adianta dizer para uma pessoa que atravessa uma crise emocional, porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, o filho, o esposo, a esposa, dizer para ele acreditar em Deus, se nós não dermos para ele a razão por que ele está passando por aquilo? Então, é um ledo engano, no nosso ponto de vista, fugirmos do Evangelho de Jesus. Então, muita gente pergunta, o que fazer? Seguir o Evangelho, praticar o que está lá do Evangelho. Entre as práticas que o Evangelho nos recomenda, eu entendo que 3 são fundamentais. A primeira delas é pensar no bem. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que nós somos co-criadores de Deus. Aliás, o livro Pensamento e Vida é um livrinho, apenas chamado de livrinho por causa do tamanho, porque é de uma excelência muito grande. Ele originou-se, esse livro, de uma pergunta que foi feita por um confrade para Emmanuel, dizendo, Emmanuel, vocês têm aí alguma receita para alguém que vai desencarnar? E ele diz, não, nós temos aqui uma receita para quem vai reencarnar, que é o processo inverso, né? Desencarnar e reencarnar são processos inversos. Quem desencarna na Terra reencarna no mundo espiritual, ressurge no mundo espiritual. E quem morre, por assim dizer, entre aspas, quem deixa o mundo espiritual, reencarna na Terra. Então, irmãos, tem uma cartilha aqui que a gente dá para o indivíduo se preparar para começar uma vida nova na Terra. E eu vou ditar, editou, para o Chico Xavier, esse preciosíssimo livro que se chama Pensamento e Vida. Pensamento e Vida dá um estudo aprofundado dos sentimentos que nós precisamos ir cultivando na nossa alma. E lá ele diz que o pensamento é força criadora. Nós sabemos que a luz percorre, pela velocidade da luz, ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. Agora vocês imaginem qual é a velocidade da luz. Como é? Há planetas que já, há corpos celestes cuja luz leva pelo menos 1 ano para chegar na Terra. Você imagina a distância que esse corpo celeste está. Às vezes ele até desapareceu e a luz dele está chegando aqui agora, para mostrar para nós a força da luz. Pois o pensamento é mais rápido do que a luz. Basta nós pensarmos alguma coisa, já estamos lá. Por exemplo, pensemos todos nós agora na Torre Eiffel. Já estamos lá embaixo. Já estamos nos situando ali na Avenida Champs-Élysées para ver a Torre Eiffel, aquela obra de engenharia que marcou Paris e marca a França. Então, o pensamento é força criadora. E tanto é força criadora, e é tão importante o pensamento, que a ciência hoje está admitindo que o pensamento pode modificar a nossa estrutura. Eu não sei se vocês já viram o trabalho do cientista Masaru Emoto, japonês, que fez uma pesquisa muito interessante
mostrando que quem pensa no bem perto de uma água, e ele submete a água, as moléculas da água a um microscópio para observar a estrutura é bonita, harmônica, perfeita. Mas se por um lado a pessoa no mal, ela desestrutura a molécula da água, que toma formas irregulares, teratológicas. Então, imagine, o nosso corpo é formado de 70% aproximadamente de líquido. Se nós vivemos pensando no ódio, na maldade, na tristeza, na mágoa, na revolta, como é que nós estamos formando as moléculas do nosso líquido? De que jeito que nós estamos preparando a nossa integridade física para podermos atingir os nossos objetivos? Há uma cientista chamada Candace Pert, que fez uma pesquisa muito interessante dizendo que o nosso cérebro se acostuma com o pensamento negativo. Então, mesmo quando a gente não quer pensar, ele está viciado, ele quer pensar. E como perguntei a um psiquiatra como um mau pensamento, ele respondeu, colocando um bom pensamento no lugar. Então, pensar no bem, nós geralmente não pensamos no bem, nós pensamos no mal. Quantos de nós levantamos hoje e dissemos para nós mesmos e pensamos assim, hoje vai ser um dia difícil. Vai ser, porque nós já nos predispusemos a que fosse um dia difícil. Então, tudo, por menor que seja, nos provoca, nos tira a calma, exatamente porque nós dissemos que ia ser um dia difícil. Então, pensar no bem é um desafio que nós temos que cultivar o pensar no bem como combate a esse hábito negativo de procurarmos sempre o mal. Depois de pensar no bem, é preciso que nós falemos no bem. Nós gostamos muito de falar, gostamos muito de realçar o mal. E num livro precioso também, Psicografia de Chico Xavier, de autoria de André Luiz, que se chama Agenda Cristã, o Espírito afirma categoricamente: o mal não merece comentário em tempo algum. Vamos repetir? O mal não merece comentário em tempo algum. E por quê? Porque toda vez que nós falamos do mal, nós criamos de novo o clima do mal. E nós nos habituamos de tal forma a falar no mal que você veja os noticiários da televisão de qualquer horário. Só se fala no mal. Quantas pessoas, honestamente, realizaram o seu trabalho no dia de hoje? Você ouviu falar na rádio, na televisão, que eles foram cumprir a sua jornada de trabalho e voltaram para casa? Não houve. O noticiarista não fala deles. Mas se um desses nossos irmãos se desavisar e for ao boteco e tomar umas e outras, mais umas do que outras, e chegar em casa e agredir a esposa, o que é muito lamentável, o que é inaceitável, que nós não podemos concordar com isso, imediatamente vai sair na televisão. Não é que nós queremos tampar o sol com a peneira, mas é preciso valorizar o positivo, não só o negativo. Digamos que hoje, aqui no nosso planeta, levantaram um voo nos diversos aeroportos do mundo cerca de 2.000 aparelhos voadores. Até agora, neste horário, não caiu nenhum. Você vai ver no noticiário da noite, alguém vai dizer que os aviões que subiram voltaram sem nenhum problema? Não vai ver, não vai ouvir. Mas se cair um teco-teco, que é um aviãozinho pequeno, num lugar qualquer, a manchete total vai ser essa: caiu um avião num lugar e morreram tantas pessoas. Porque nós gostamos do mal, principalmente se o sofrimento acontece na casa alheia e não na nossa. Então é hora de nós nos habituarmos a falar no bem, especialmente na nossa casa, nos nossos filhos, com as pessoas que conosco convivem. Quanto custa dizer que a pessoa é bonita, que a pessoa está bem, que ela é inteligente? Nós queremos dizer para o nosso filho: você tirou nota baixa porque você é muito burro. E reforçamos as limitações que ele traz, às vezes, de encarnações passadas. A esposa do antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ela se chama Michelle Obama. E ela conta
nos seus livros, nas suas histórias, que os seus pais sempre diziam para ela: como você é bonita. E ela realmente é uma pessoa bonita. Mas ela cresceu se achando bonita, estimulada. Então, falar no bem, uma palavra que ajude a pessoa a vencer, tá? Não, você pode. Você vai conseguir. Nós estamos do seu lado. Se não der nessa, na próxima. Então, isso estimula a pessoa a realizar um esforço um pouco maior em favor de conquistar os seus objetivos. Então, falar no bem é sempre positivo. Nós gostamos de falar no mal, não é? E, finalmente, se a gente ficar só pensando e falando, não adianta nada. É preciso agir no bem. De que jeito? Do jeito que nos é possível. Fazendo o que nos é possível fazer. Seja uma palavra amiga, seja um copo d'água, seja uma roupa que nós não estamos usando. Enfim, seja o que for. Mas é o bem que nós precisamos fazer. Conta uma história que o indivíduo queria ficar rico, com muito dinheiro. E ele resolveu fazer um pacto com o demônio. E disse para o demônio: olha, se o senhor me der toda manhã uma quantidade de muito dinheiro, eu vou vender a minha alma para o senhor se eu não conseguir gastar esse dinheiro. E o demônio, que não é bobo nem nada, topou. Falou: então, toda manhã você vai encontrar a carteira recheada de dinheiro. O dia que você não conseguir gastar esse dinheiro, eu tomarei a sua alma. E ele começou. No outro dia cedo, ele encontrou aquele mundo de dólares e começou a viajar. Começou a passear pelo mundo todo. Cancún. Depois foi para a China, conhecer as muralhas. Paris, conhecer a Torre Eiffel, que nós já nos referimos a ela. E depois foi para Machu Picchu. E depois foi para Nova York. E foi indo, não havia mais lugar para conhecer e ele se cansou. E falou: mas eu vou entregar minha alma para o demônio? Não, então eu vou fazer o seguinte: eu vou agora comprar joias. E estar pelo mundo todo comprando joia, diamantes, colares, braceletes, comprando o que podia. Mas também se cansou, não aguentou. Mas eu não vou entregar minha alma ao demônio, eu vou continuar, vou comprar propriedades. E comprou casas, fazendas, sítios, terrenos, ranchos. E no fim ele não tinha mais o que comprar. Então ele ficou cansado e disse assim: eu acho que eu vou entregar minha alma ao demônio, porque não vou mais gastar tanto dinheiro. E resolveu comprar carros, por exemplo. Comprou carros de todo tipo, de toda marca, de todo ano, de todo jeito, aviões, barcos, mas não conseguiu mais comprar o que queria, não tinha lugar para guardar mais. Aí então, finalmente, ele resolveu entregar a alma ao demônio. Procurou o demônio e disse: senhor demônio, infelizmente eu vou entregar minha alma ao senhor, porque eu não consigo gastar. O demônio, cujo significado não é demônio, mas é anjo, na verdade, né? Porque daimon, em grego, quer dizer um espírito. Ele se transformou no verdadeiro anjo que era e disse: simplesmente você vai perder a sua alma porque você não soube gastar o seu dinheiro no bem. Porque se você tivesse feito o bem em favor do seu próximo, nunca sobraria dinheiro. Essa é a grande lição da nossa mensagem da noite de hoje. Não nos esqueçamos do principal. E o nosso principal aqui na Terra é a nossa perfeição moral. Não querendo nos transformar em santos da noite para o dia, porque isso é impossível. Ninguém sobe uma escada pulando do último para o primeiro degrau. A escada tem que ser subida paulatinamente, degrau por degrau. O que importa é nós não nos desanimarmos nunca da subida. E nós nos lembramos do soneto Divide, de Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier, e que é uma maravilha, dizendo assim: não some simplesmente os bens da vida. Deus reparte a bondade com grandeza. O próprio pão que te invade a mesa é mensagem da terra dividida. Fita a glória solar fremindo acesa, e a fonte que é o repouso de e as flores que se entregam sem medida nos canteiros de luz da natureza. Divide assim do que te sobre. O celeiro do bem nunca está pobre, mesmo que a singeleza nele brade. O leite, o pão, a códia, a veste, são mensagens de luz
para o lar celeste dos tesouros de amor da eternidade. Muito Muito obrigado, Felipe, muito obrigado. Bom, agora o pessoal começou aqui a fazer os agradecimentos no chat, Gustavo, a Cristiane, eu não sei os demais que estão aqui na sala, mas eu me senti recebendo você aqui na sala de casa, sentando no sofá e batendo um papo delicioso, né? Que você, quantas citações maravilhosas, quantas coisas importantes você nos ensinou, nos fez lembrar. Tenho certeza que todos que estão aqui, aqueles que nos assistem pelo Facebook, tiraram um grande proveito dessa mensagem que você trouxe nessa noite, viu? Uma conversa de reflexão, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela excelente palestra, Deus o abençoe, gratidão pela maravilhosa exposição, o senhor é inspirador, obrigado, gratidão, belos ensinamentos, muito obrigado, enfim, Felipe, o sentimento, adorei, muito obrigado, as pessoas agradecendo aí, como não pode chegar no fim da palestra no centro e lá dar um abraço no palestrante, elas escrevem no chat. É o jeito que nós estamos encontrando aqui. Eu estou me sentindo muito abraçado por todos vocês. Foi Ah, uma vibração. Aliás, de bebedouro eu não espero outra coisa. É que só esse bom, carinho, é esse afeto de sempre. que bom mesmo, viu? Eu tenho certeza que a sua contribuição foi enorme para todos aqueles que nos assistiram, inclusive os desencarnados, né? Sabemos que estão sendo trazidos também aos lares para isso, né? Ó, temos também a Flávia falando, eu já perdi alguns aqui, o Carlos Medeiros, João Guimarães, a Samanta, a Eva, o Fernando Zola, enfim. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço, viu? Eu vou pedir para você fazer a nossa prece final e em seguida eu só vou dar os recados, tá? Você pode fazer a nossa prece final, por favor? Vamos lá, então. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, levando a nossa prece pela excelente oportunidade que tivemos em refletir sobre as questões principais da nossa vida. Que a falange do bem, do amor e da caridade derrame sobre nós todos, nossos lares, e sobretudo sobre os nossos governantes, sobre o nosso país, as bênçãos com as quais nós haveremos de realizar o plano verdadeiro de salvação do mundo, pátria do Evangelho. Senhor Jesus, ao dizermos a nossa prece, somos muito gratos por tudo quanto recebemos. Por isso, Senhor, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão, meu amigo. Eu gostaria de lembrar que na próxima semana nós vamos receber a Eulália Bueno, uma companheira da cidade de Santos, né? Que fazia tempo que a gente estava querendo receber a Eulália aqui, marcamos a vinda dela e aí com a pandemia ela manteve a sua vinda, mas de uma maneira diferente, né? Depois já temos mais agradecimentos aí, Felipe. Tá Depois bom. já temos toda a programação do mês de outubro. A Eulália vai falar a semana que vem sobre flagelos destruidores. No início da pandemia, muitas cidades pediram esse tema, mas nas nossas lives, as nossas palestras, não teve praticamente nenhuma. E aí, quando ela ofereceu esse tema, eu falei, bom, então acho que Tá de bom, acordo. né? Tá de acordo, aí não vai ficar repetitivo. Depois, em outubro, nós teremos o Paulo Henrique Bueno, que é de Minas Gerais, teremos o Ricardo Pinfield, que é de Catanduva, né, lá da distribuidora Candeia, né, e teremos a Semana Cultural Espírita de 18 a 25/10.
No dia 18, teremos a Nilzeli de São Carlos. Dia 19, nós teremos o Renato Vernach de Bauru. Dia 21, nós teremos a Denise Lino. Denise é de Campina Grande, professora universitária. No dia 23, a Sandra Andrade, que é de Barretos. No dia 24, a live musical com o grupo Gotas de Amor, da Mocidade Espírita de Bebedouro. E no dia 25, encerramos com a Sandra Della Pola, que é de Porto Alegre. Então, temos vários bons nomes aí para aprendermos bastante em outubro. E para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, e estão, às vezes, pensando que as casas espíritas não estão trabalhando, a gente diz que estamos trabalhando sim. Todas as casas, as 17 casas, né, da nossa intermunicipal, estão de alguma maneira trabalhando. Deixa eu ver aqui, nós temos as 17 casas realizando, por exemplo, atendimento fraterno online. Nós fazemos lives como essa que estamos agora, mandamos palestras gravadas também, aulas online e aulas gravadas, vibrações nos horários das reuniões mediúnicas, então os grupos não se reúnem, mas fazem vibrações. Alguns grupos mediúnicos voltaram, um grupo reduzido, por exemplo, ao invés de 15 pessoas na sala, tem 6 pessoas para manter o distanciamento, mas alguns grupos voltaram. Biblioteca funcionando, livraria funcionando, portanto, né, temos bastante coisa aí para fazer atendimento às pessoas que precisarem. Então, se vocês tiverem algum problema ou conhecer alguém que tem problema, procure as casas espíritas. Lógico, eu sou mais ligado ao Calvário ao Céu, sei melhor os dias e horários dessa casa, mas todas as casas, na reunião da USE nós conversamos sobre isso, estão de alguma maneira fazendo essas atividades também, tá bom? Gente, prazer imenso, né? Mais uma vez, vamos encerrar. Vou passar para o Felipe só para as palavras finais, Felipe, e aí a gente já vai fazer o encerramento. A palavra é sua. Edmir, eu gostaria, se pudesse, abraçar todos carinhosamente. Como não posso, porque não sou ainda espírito suficiente para abraçá-los espiritualmente, eu vou abraçar você e que você transmita o meu abraço para todo mundo, de agradecimento sincero por tudo quanto vocês têm me dado. Muito obrigado e boa noite. Gratidão é nossa, viu? Gratidão é nossa. As palavras aí no chat representam isso. Uma boa noite, uma boa semana para você, para sua família, para todos que nos assistem, né? Beijo no coração, fiquem com Deus. Levemos as palavras do nosso irmão Felipe aí para a nossa vida diária. Ao saírem da sala aqui, vão conversar com as pessoas da casa aí sobre essas palavras. Tenho certeza que vai ser de grande valia. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço. Podemos parar de gravar agora a nossa reunião, que vamos encerrar. Um abraço, Gustavo, a todos que estão saindo aí.